Bom dia, muito bom dia. Olha, 8 horas da manhã e nós começamos aí a nossa live. Temos feito a live do Setembro Amarelo, esse mês tão importante aí para a nossa sociedade e, logicamente, nós temos aí também muitas informações relevantes para colocar, para deixar para você e guardar que o teu conhecimento, dado o teu conhecimento, para que você guarde esses sentimentos que vêm na sua vida. E hoje é um dia muito especial, sexta-feira, e ele é considerado, assim, por muitos, um dia em que as pessoas acabam se esquecendo daquilo que são as suas verdades pessoais e acabam entrando naquela rotina do final de semana. Sabe aquela história do sextou, né? E todo mundo, mas para muitas pessoas falar assim, ai, sextou, né? Aquela dor do final de semana que vem, as suas dificuldades que estão entrando aí nas suas vidas, o final de semana e muitas vezes da solidão que vem na vida das pessoas, tantas situações ao final de semana que pode estar acontecendo, né? Mas eu tenho certeza de que você, vendo esta live, poderá ter muitas ideias novas, muitas situações novas, né? E você vai ter aí a bênção de Deus sobre a tua vida. Já quero chamar a minha convidada para estar comigo aqui, né? A Simone Produtividade. A Simone, que ela é pastora, ela é bispa, né? Bom, ela vai se apresentar melhor, né? Deixa eu ver, não está aparecendo aqui. Me chama Simone, por favor, para entrar junto comigo, para participar do vídeo. Aí, ver solicitação, entrar. Prontinho, prontinho. Vamos adequar aqui o vídeo. Aí está ela. Olá, Aí, bom bom dia. dia. Tudo Tá me bem? ouvindo? Sim, estou te vendo. Tá certo. Ai, que bom. De vez em Bom quando dia. o Instagram ele dá uns bugs assim, some, eu não sei se sou eu, só eu, né? Mas a questão do compartilhamento, por exemplo, já há duas lives que eu fiz, não aparecia o compartilhar, estar junto ali, né? Precisei pedir Caramba. para entrar. Não, de vez em quando isso acontece, mas eu fiquei preocupada de você não me ver, porque ontem, exatamente ontem, eu mudei o nome do meu perfil. Hum, E aí, de repente, você fica, né, procurando produtividade e tá como método GTE, que é o meu método. e eu vi ontem, eu percebi isso, inclusive, depois eu vou perguntar, parece que você teve um grande evento ontem. Sim, sim, foi a conferência de mulheres que teve lá na nossa igreja. Foi 500 e poucas mulheres, foi maravilhoso. Olha que bênção, que gostoso. Eu tenho. Mulheres rendidas ao Senhor, foi muito bênção. Que legal, vale a pena. Você trabalha, me fala um pouco, antes da gente começar, Simone, por favor, me fala quem é a Simone, para você mesmo, não pelos outros, mas quem é a Simone? Simone, né? Quem eu sou? Eu sou filha de Deus, filha do Rei, sou serva do Senhor, sou pastora, né, também. Sou mentora de gestão do tempo e a espiritualidade. Pode ir lá, Ó, bora aí atender. aquilo que nós conversamos, Ok, enquanto isso, vou me apresentando aqui. Ele foi numa missão. Em um minutinho ele volta. Então, você que está aí, eu sou mentora, gestão do tempo e a espiritualidade, sou escritora, escrevi esse livro aqui, ó, Gestão do Tempo e a Espiritualidade, né? Amo cuidar de vidas, a minha maior missão, paixão, meu propósito é levar mulheres a gerir o seu tempo, a
entenderem que é possível, sim, realizações, é possível ter equilíbrio em todas as áreas. Estava aqui falando, né, quem eu sou, estava aqui mostrando meu livro, ó. Também sou escritora. A live que eu quis fazer com você foi por conta do seu livro. Eu achei muito, Sim, muito bom, muito interessante as questões que você coloca assim sobre ele, tudo que eu já vi na internet, né? E sim, sim. eu quero adquirir um. No final vou pedir para você falar como que a gente compra o seu livro aí. Ótimo. Ou, Então, eu estava mostrando, né, que eu escrevi o livro porque eu sempre tive um propósito. Qual é o meu propósito, né? Eu tinha, na verdade, uma outra trabalho. Eu tinha uma agência de marketing, eu também sou publicitária. Sempre trabalhei com esse foco. E desde que eu fui ordenada, né, estar de frente para uma igreja há 7 anos atrás, eu comecei a entender que eu precisava estar no centro da vontade de Deus, seguindo o meu propósito, falando a mesma linguagem do que eu falo ali na igreja. E aí eu me deparei que a minha missão era realmente levar mulheres, né, mulheres cristãs a gerenciarem o seu tempo, aliada à sua vida com Deus, a ter equilíbrio entre família, trabalho, lazer, sonhos e vida ministerial. E aí foi assim que eu decidi escrever o livro. Por quê? Porque eu me deparava com mulheres que uhum, queriam realizar seus sonhos, mulheres maravilhosas, mas que não gerenciavam aquilo que cabia a elas, né? Que são as 24 horas que Deus as deu. Então eu falei, peraí, então acho que eu tenho algumas chaves aqui dentro de mim que eu preciso escrever. E aí foi por isso que eu escrevi o livro, e aí tem a minha mentoria, enfim. É isso. Essa sou eu. Simone, vamos entrar um pouquinho no Setembro Amarelo. Você acha que essas mulheres, de uma maneira assim, sem prestar atenção, né, elas acabam entrando dentro desse peso, o ser mãe, ser empresária, ser esposa, ela acaba entrando e ela pode ter um acúmulo de pensamentos negativos que pode levar a uma ideação suicida, por exemplo? Total, total, né? Antes de eu responder essa pergunta, aqui tem algumas mulheres aqui, né, que são lá da nossa igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para as mulheres conhecerem, né? Fala um pouquinho também quem você é aqui pra gente. Ah, lógico, lógico. Bom, eu sou Valceni Leite, eu sou casado com a Néia Leite, nós somos pastores há 28 anos, nós tivemos uma jornada aí pelo Brasil, nós ficamos integrais durante 17 anos na igreja, moramos em São Paulo, capital, Brasília, Goiânia, Taguatinga, Salvador, Guarulhos e voltamos para Marília em 2019. Hoje nós temos 5 livros escritos. Ela tem um livro só para mulheres, chama Sobre Elas. Tem um livro de batalha atual. Eu tenho um livro sobre teopsicoterapia, que é a minha profissão atual. Somos teopsicoterapeutas, que é um psicanalista que atende com base na Bíblia, né? A gente não fala de doutrina, não fala de religião, mas nós usamos os princípios da palavra de Deus, né? Atendemos presencialmente. Legal. Nós temos uma clínica hoje e a gente atende lá durante todo o dia. Hoje eu estou aqui no estúdio da minha esposa, ela gosta dessas pinturas country, ela que faz toda Que essa legal. cheio de tintas aqui, né? Então, Que bacana. e é onde a gente faz nosso podcast aqui também, estúdio de gravação, né? Bom, esse Que aí. bacana. Minha esposa só trabalha com mulheres e eu trabalho com homens, casais e adolescentes, né? Então eu tenho uma pós-graduação em terapia familiar sistêmica, tenho a terapia cognitivo comportamental, bom, tem algumas aí, né? Esse é o Que Valser. bacana. Que bênção, né? Eu costumo falar, da Célia, que Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. E tudo que você está falando sou eu. Assim, Olha o que meu legal. marido também é psicólogo, então
estamos num ambiente propício, né, para que a gente entregue um conteúdo rico e as mulheres possam aprender mais. Então vamos lá, falando sobre o tema, né, sobre a sua pergunta. Eu acho assim que as mulheres têm, acaba tendo esse erro, né, de achar que eu preciso fazer mais para ser aceita, eu preciso fazer mais para ser reconhecida, e aí elas esquecem que elas precisam equilibrar a mente, a família, precisam equilibrar tudo em pratos, né? Não adianta essas mulheres estar com a agenda cheia de coisas, cheia de lista de tarefas, cheia de um monte de coisa para fazer se a alma está vazia. Sim, E aí a alma vazia, você vai acumulando coisas, acumulando angústias, acumulando medos, acumulando dúvidas, acumulando limites que você não deu, uhum. acumulando nãos que você deveria ter dado e você falou sim para um monte de gente, acaba que fala não para você, né? Eu Aham. costumo falar que um não, um sim que você dá para uma pessoa é uns 3 nãos que você dá para suas coisas. É. 3 nãos que você dá para você mesmo. A gente usa o Thomas Harris, acho que ele fala muito sobre isso. Não para mim é o sim para o outro, sim para o outro é o não para mim. A gente usa muito a oqueidade nas nossas sessões lá. Isso, exatamente, né? E a pressão, né? Porque aqui a gente está falando sobre a questão da gerir o tempo, da produtividade, a pressão em fazer mais, o que acontece? Aumenta a ansiedade, aumenta a culpa até mesmo de descansar, né? E aí é óbvio que pode virar um gatilho para crises emocionais. E aí você Hum. fala assim, mas nossa, mas chega nesse nível, né? A gente está falando sobre setembro amarelo, chega nesse nível de você pensar em tirar a sua própria vida? Sim, depende. Depende, porque às vezes é um sinal que você viu, percebeu e fingiu que não viu, é um acúmulo de tarefas, é, é uma coisa que você guardou e você não desabafou, você precisa de uma terapia que você não reconheceu, teve orgulho de pedir ajuda, né? Quando você vê, você está em depressão, quando você vê, você está com uma crise de ansiedade fortíssima, e É. sim, pode chegar a esse nível. Você acha que Então, a gente. tem alguma definição assim? Porque quando a gente fala de produtividade, a gente acha que é aquela pessoa que acorda 5 da manhã e vai dormir meia-noite e ela teve a sua agenda totalmente preenchida, né? E ela, usando a própria palavra, ela produziu alguma coisa para o bem da sociedade, para o mundo, né? E ela sempre está pensando, a produtividade, pelo menos é o que as pessoas trazem para nós, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar o mundo, eu preciso mudar o mundo, né? Mas ela acaba não produzindo alguma coisa para ela mesma. Tem essa relação? Existe algum conceito que você trabalha sobre o que é a produtividade? Assim, o meu conceito é um pouco diferente do conceito do que é produtividade. Se você colocar no Google, o que é produtividade? Às vezes tem mentores de gestão do tempo, tem pessoas que falam sobre gerir o tempo, vai ter um outro conceito. O meu conceito existe uma diferença entre você ter uma rotina ocupada, e aí esse sim pode ser um conceito, né, das pessoas que ensinam o que é ser produtivo, você cada vez fazer mais. Só que o meu conceito, que é o método GTE, é eu gerir o meu tempo, é eu ter uma rotina organizada com propósito. É Hum, eu saber aquilo que eu estou fazendo. Eu posso ter uma agenda cheia naquele dia, mas todas as demandas que estão aqui na minha agenda, no meu planner, é com propósito, é colocando Deus no centro, é ouvindo o que Deus tem para direcionar o meu dia. Nada do meu método é sem sentido, né? Eu não vou assumir algo somente para ser produtiva se aquilo ali não vai me levar ao meu propósito, se aquilo ali Deus anteriormente já não me disse em tempo que eu tive com ele, né? Então, a produtividade no meu método é essa. É uma produtividade, é uma rotina organizada com Deus no centro. Não é algo que, quanto mais eu faço, mais eu sou uhum. produtiva, entende?
Então, na verdade, essa questão de eu produzir por produzir vai gerar, na verdade, uma perda de tempo. Se eu faço por fazer, eu estou perdendo meu tempo, eu estou gastando literalmente. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Essa é Tempo. a coisa que a gente perde e não volta atrás, né? A cada minuto, a cada segundo que nós estamos caminhando aí, é um segundo que nós não temos de volta. E quando a gente faz alguma coisa, eu vou na igreja, ou eu vou num encontro de mulheres, como aconteceu aí, ou eu vou fazer o meu almoço, né? Se eu não gerenciar isso internamente, eu vou perder aquele tempo onde eu estou. Exatamente. Exatamente, né? Eu costumo falar que em todo tempo eu preciso. Parece algo sem sentido, mas eu preciso o tempo inteiro incluir Deus naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou colocar na minha agenda, né? Para quê? Para que os meus olhos, a minha mente, a minha alma se transforme com o discernimento que eu tive para ele. Será que isso aqui, será que não está me causando muita ansiedade? Será que isso aqui é importante realmente para mim? Será que isso aqui deve ser prioridade nesse momento? Porque quando eu não tenho esse olhar de ter discernimento, porque o que acontece? Às vezes é até demandas importantes, é até coisas que vão te levar a abrir uma porta para uma área que você quer, para um cliente maior. Eu estou trazendo aqui vários exemplos, né? Hum. Mas às vezes vai te deixar tão sobrecarregada, vai te deixar tão ansiosa, mas vai te gerar com tanto peso que daqui a pouco você está estafada. E aí é uma estafa que você não cuida, aí é uma terapia que você deve fazer que você não faz, quando vê, já está com a mente explodindo e às vezes é tarde demais, né? Voltando para o nosso tema aqui, que é Aham. sobre o Setembro Amarelo. Sim, sim. Sabe que dentro da teoterapia, a gente traz o princípio do ser corpo, alma e espírito. E daí, o Viktor Frankl, ele fala muito sobre a dimensão noética. Não sei se você já conhece o autor, mas é assim, ele fala da logoterapia, né, que é a base. Ele fala muito desse envolvimento espiritual que as pessoas precisam ter, né? O próprio Freud ele falava disso, mas ele trazia alguns conceitos da sexualidade. Ele se perdeu um pouco nesse princípio por causa dos traumas dele, mas a gente vê sempre os autores, o próprio Jung, que era cristão também, ele traz esse princípio da espiritualidade. Então, se eu não sou um ser trino, corpo, alma e espírito, eu vou ficar com esse tripé, ele vai ficar balançando, né? As pessoas hoje em dia ocultam o corpo, né? Vai para Sim, academia, corpo malhado, tem que ter uma boa saúde, tem que ter uma boa alimentação, tem que estar em dia com o seu corpo. Elas até estão na sua alma e elas são alimentadas pelas mídias sociais, elas são alimentadas por aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem, que são as nossas entradas. E isso, essa alimentação na alma, ela acaba se perdendo pela falta de alimentação espiritual, que é o que você está é, falando, né? Deus no centro. Quando eu faço as coisas com a espiritualidade, as coisas começam a acontecer de uma maneira mais rápida e mais prática. Olha, nós temos a live da Internacional hoje. Tem um amigo meu lá da Inglaterra, está assistindo. nossa, que legal. Isso é muito real, né, que você está falando. E se eu pudesse dar assim algumas dicas, né, práticas para quem às vezes tem alguém aqui na live que ou já esteve nessa posição, pensando em tirar sua própria vida, ou está bem sobrecarregada, está com a mente confusa, e como que a gente pode fazer, né, para aliar a sua área, que é a área da mente, a alma, as emoções, e aliar a gestão do tempo, né? Primeiro, algumas dicas aqui, se eu posso
já trazer essas dicas práticas. A primeira é acordar, vai buscar em Deus, né? Vai buscar a sua espiritualidade, vai buscar discernimento espiritual para ver, Senhor, qual é a direção do meu dia? Né? Não sai fazendo as coisas, não sai olhando as mensagens no WhatsApp, não sai fazendo a tua cabeça, não. Vai buscando, o Senhor é a bússola, né? Para que a gente possa avançar no dia. Uma segunda dica, né? O planejamento semanal, acho que é essencial. Você tem uma agenda? Você tem um planner? Aí. Porque muitas vezes aquilo que é urgente não é importante. Começa a filtrar, né, alguns convites que a gente recebe. Isso tudo tem a ver quando você está sobrecarregada. Faz 3 perguntinhas aí quando você receber qualquer tipo de convite aí no seu dia. Convite de demanda, né? Isso serve para me levar ao meu propósito, ao meu objetivo, né? A estação que eu estou vivendo na minha vida, isso vai me atrapalhar ou vai me ajudar? Né? Eu tenho margem real de tempo para fazer isso com excelência e com paz? Isso aqui que eu vou encaixar na minha agenda vai tirar minha paz? Vai mais tirar minha paz do que levar para um lugar? Isso é muito importante. Ó. Isso aqui estou falando de mente também, né? Estou falando de coração. Se eu disser sim para isso, quais os nãos no que eu vou dizer para algo que é muito importante para mim? Começa a refletir sobre isso. Você que está aí na live, acho que é importante você escrever, né? E começa a identificar, uma outra dica essencial, começa a identificar alguns sinais de exaustão na sua vida. Será que você já chegou no nível de exaustão? Aí você vai poder falar melhor do que eu, né? Insônia, falta de prazer com as coisas, irritabilidade, né? Você já acorda burnout, né? Isso aí. Será que você já tem acordado triste, sua vida não está mais com sentido? Comece a identificar esses sinais, porque às vezes é um sinalzinho que você percebe que salva a sua vida, né? E peça ajuda, peça ajuda. Não guarde isso para você. Estou sentindo uma coisa. Eu costumo falar que, lá na igreja, né? Eu costumo falar que crente não sente, crente vive na palavra. Você pode sentir, mas vai buscar ajuda, seja racional, vai buscar força em Deus, vai fazer uma terapia, vai compartilhar esse seu sentimento com a pessoa que está do seu lado. É isso. É isso. Sabe que você colocou. Nós estávamos falando uma outra live aqui sobre esse envolvimento que Jesus tinha, dos círculos que ele tinha, dos níveis. Ele tinha um nível pessoal, que ele com Deus, um nível mais próximo, Pedro, Tiago e João, que ele estava ali caminhando com os 3, um outro nível maior, os 12 apóstolos, e depois a multidão, né? E às vezes a gente tudo isso, né? Eu vejo que os famosos, ele já teve com alguns, e eles sentam com você e ele começa a conversar com você como se fosse um amigo. Ele conversa ali do dia a dia dele, o que ele fez e tal. E ele simplesmente fala coisas, né? Mas você vê que não é a intimidade dele, não é o coração dele. E às vezes a gente esquece disso, que nós estamos numa comunidade cheia de pessoas, nós estamos aí no trabalho, na igreja, no clube, nos jogos de futebol, né? Então lá um monte de gente, um aglomerado de pessoas, mas não é o nosso coração que está ali. E às vezes nós num momento, e você começou a falar muito bem, eu acho que essa é a verdade mesmo, o primeiro momento que a gente acorda, levanta, nós pensarmos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, qual que é o propósito que Ele tem para nós naquele dia. A partir dali, nós desenvolvemos a nossa agenda do nosso dia, né? Isso aí é muito difícil hoje em dia, por conta dessa tal correria. Eu não gosto dessa palavra, né? Mas todo mundo
Ai, tô numa correria. Nossa, ia te ligar ontem, mas estava numa correria. Eu fico Acha que é bonito, né? Isso, na falar minha, isso, tá na correria. minha cabeça já parece aquele meme, né? Eu já invento meus memes na cabeça. Vejo a pessoa correndo lá, fazendo as coisas. E não é mais por aí, né? É o parar e pensar, né? Exatamente. A correria, assim, né? É normal você ter uma agenda, às vezes, cheia, e naquele dia específico, você, né? Se você andou um pouco mais correndo, você tá tudo bem. Só que não tem que ser comum você viver na correria. Você Hum, o tempo inteiro ter uma agenda e correria. Eu sim, costumo falar que se você vive administrando, porque eu penso, né? Se eu tenho um dia uma correria sem fim, eu creio que você administrou urgências o tempo inteiro. é. E lá, na mentoria, né, a gente usa um método que é um círculo que a gente coloca, né, as áreas da vida, qual Hum, é a porcentagem de tempo que sim. você gasta mais energia ali. Se a tua energia foi, de repente, para algo que não é a sua prioridade, que você viveu correndo, significa que você não planejou muito bem essa área. Né? Então, Sim. está na hora de parar, de ajustar a rota. De repente, é isso que está te deixando com os burnout da vida. Né? Agora tem tantas síndromes, né? Tem tanta coisa. E a ansiedade, me corrija se eu estiver errada, a ansiedade virou o mal do século. Né? Hoje em dia, as pessoas estão ansiosas o tempo inteiro. E, de repente, está na hora aí de parar, de refletir, fazer um exercício diário, que sempre falo, né? Parar, acordar 10 minutinhos, fazer o seu devocional e se perguntar: será que no dia anterior, a pressão que eu senti, a estafa que eu senti, será que foi Deus que exigiu isso de mim? Ou será que a minha mente que acha que eu tenho que fazer mais o tempo inteiro, a minha agenda, porque eu também costumo falar também em mentoria, né? Que tem gente que fala assim, eu sei fazer agenda, eu uso agenda, eu faço agenda, mas será que você usa? Você coloca ali uma demanda na agenda, depois ela tem que mandar em você. Você tem que olhar e fazer exatamente o que está escrito nela, que não adianta. É igual as pessoas que abrem lá no Salmo 96, 81, né? Sei lá, e não usa aquilo, né? Então, começa a perceber, e algo também que é muito importante, a gente costuma só focar naquilo que a gente não tem, focar só nas coisas ruins que estão acontecendo com as nossas vidas, e a gente esquece de lembrar, de tomar posse, de se conectar. O que Deus fez comigo nesse dia, né? O que eu percebi a mão do Senhor? Uhum. O que eu consigo reconhecer que foi bom? Eu acho que a gratidão, ela move a tua mente, né? As coisas fluem. Então, ter gratidão pelaquilo que nós temos, pelaquilo que nós somos, Yeah, e é uma abre os céus, coisa, né? Ao nosso eu, favor. quando falo a palavra gratidão, já me dá meu alerta aqui, né? Que é outra palavra que eu não gosto por conta do mau uso que as pessoas. Você fez a boa colocação. Temos que ter gratidão nas pequenas situações, naquilo que Deus está nos dando. Mas hoje em dia, a gratidão, né? Você vê lá no WhatsApp, ou você faz alguma coisa, não sei o que lá, a pessoa já manda a mãozinha, né? Gratidão. Falei, cara, não é gratidão, é muito Não é obrigado. isso. É muito obrigado. É a camiseta, gratidão. Né? É. Ok, mas é a atitude de ser grato. E as pessoas têm esquecido disso. Têm esquecido de ser grato, agradecido por aquilo que ela tem do agora. Então, o que nós estamos fazendo agora? Poxa, eu tenho um celular aqui para fazer a live, eu tenho uma internet aqui para fazer a live, eu tenho uma cadeira confortável aqui para fazer a live. Né? Isso é ser grato. Obrigado, Senhor, por isso. Então, a Cada gente detalhe, né? esquece esses pequenos detalhes. O comum, ele ficou tão comum que a gente despreza. E a gente vai trazendo toda aquela rotina pesada do dia e nós entramos naquilo que a gente falou agora, a correria, entramos naquele ativismo,
né? As pessoas ficam ativas o dia inteiro, correndo o dia inteiro, atrás do vento, muitas vezes, e perdem os seus sentimentos. E eu acho interessante, eu queria que você até explanasse um pouco mais, se for possível, lógico, dentro da questão do propósito. As pessoas têm perdido o propósito. Eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que anotar lá os meus compromissos, eu tenho que ter os meus horários, mas como que eu acho, ou como que eu penso, como que eu devo limitar esse tal do propósito na vida de uma pessoa? Né? Eu sou pastor, eu sou teopsicoterapeuta, eu sou psicanalista, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou avô, e eu tenho cada nicho desse da minha vida, situações diferentes, mas eu tenho que ter um propósito central. Não é? Seria assim mais ou menos que funciona? Sim, sim, isso é muito comum, né? Hoje em dia, as pessoas têm muitas áreas da vida que acabam e tudo se torna muito importante, tudo se torna muito prioridade. E aí foi por isso que eu criei a jornada, que é a minha mentoria, que é saia em 30 dias do caos para viver o equilíbrio sem abrir mão da família, trabalho e ministério. Então, eu Olha, tenho uma mentoria específica em 30 dias, uma vez por semana, para trabalhar aquelas pessoas que querem sair do caos, daquela confusão da vida que você não sabe. Eu costumo falar que são as mulheres polvo, né? Que tem vários tentáculos, várias mãos e quer botar a mão em um monte de coisa que não alcança, né? Não alcança. Então, na mentoria, eu falei da mentoria porque lá a gente fala, né? O que é uma dica prática que eu poderia já falar? No meio, pelo menos três prioridades que são inegociáveis para você. Não é possível que tudo é importante. Tudo sim, pode ser, assim, a fazer parte, às vezes, do seu trabalho, do dia a dia. Mas o que você não pode deixar de fazer que é inegociável? E aqui eu não sei o que é inegociável para mim, pode não ser para você, né? Mas para mim o que é inegociável? É Deus em primeiro lugar na minha vida, né? Minha vida com Deus, a minha família, a minha saúde, né? Minha vida ministerial, e aí depois vem o trabalho. É interessante a gente colocar por ordem, né? Primeiro lugar, segundo sim. lugar, terceiro lugar, porque senão você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí fica estafada, e começar a perceber também, né, os ladrões da presença de Deus. Por que eu falo também na mentoria que são os sabotadores, né? O que é sabotador? Que são os ladrões da produtividade com propósito. O que é? Seu celular sem limite, né? Às vezes, aí correlacionando a questão do Setembro Amarelo, o que pode ser um sabotador, o que pode ser algo que é um sinal, a tua angústia, comparações. Isso tudo pode ser um sabotador para você não estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele fala para você que é o propósito. Então, tudo isso eu trabalho nessa jornada, né, para ajudar essas mulheres a ter a sua agenda um pouco mais em paz, sabe? A Uhum. não viver nessa correria louca que todo mundo fala que é bonito. Tô na correria. Não, isso não vai te pertencer mais. Você viver na correria, você vai ter a sua agenda assim, você vai ser uma mulher organizada, com um propósito, tendo a direção do Senhor, tendo discernimento espiritual para fazer boas escolhas. E sim, sendo produtiva, mas da forma certa. Legal, né? Agora, quando você fala de mulheres, eu acho interessante também, porque a mulher, eu divido sempre em duas partes, pelo menos, né? Que existe a mulher, existe a esposa, né? Ela pode também ser mãe, etc e tal. Mas, às vezes, o conceito mulher, né? A mulher, ela vem para dentro de casa e ela continua querendo ou gerenciando, porque a mulher é um dono, né? Venhamos e convenhamos, né? A mulher, essa mulher povo que você fala aí, ela está em muitos lugares aí, né? Sim. Porque tem mais agilidade. Eu vi uma revista falando assim que a mulher
ela enxerga mais perto, literalmente, né? E o homem enxerga mais longe. E eles deram o exemplo do carro na estrada, né? O homem está dirigindo, ele já vê lá na frente, já vê o caminhão, já vê o problema lá, e ele já se prepara para se movimentar. A mulher não, a mulher enxerga próximo. Tanto é que esse negócio de em casa, onde é que está a panela? Onde é que está a minha bermuda? O homem nunca enxerga, né? Nunca enxerga. Provado cientificamente que o homem tem uma visão à distância e a mulher tem uma visão mais próxima. E essa visão que a mulher tem, ela também vai ajudar, sendo uma mulher que está sendo gerenciada emocionalmente, ela vai ajudar o marido, né? Porque a palavra Provérbios fala assim que a mulher rixosa é como uma goteira na cabeça, né? Então, se ela traz problemas para dentro de casa, se ela traz a correria dela para dentro de casa, ela não vai ter uma família ajustada. Você concorda comigo? Ou eu estou sendo muito radical? Não, total, mulher de provérbios, né? Mulher sábia. Toda última quinta, lá na igreja a gente tem um ministério lá chamado Filhos do Rei, que é toda última quinta a gente faz um culto, Filhos do Rei, e aí a gente geralmente chama, né, pastores diferentes para falar, e um desses cultos a gente falou sobre a mulher de provérbios. É. E aí a gente fica pensando, né, será que é possível ser essa mulher de provérbios? Será que não é perfeição demais? Não, não. Não é perfeição demais. É possível você ter, com as suas limitações, você buscar Deus, ter discernimento espiritual para saber a hora de falar, para saber a hora de se calar, para saber a hora, até a hora de conversar com o nosso cônjuge, a gente tem que saber essa hora, né? Mulher sábia, ela que edifica a sua casa. A sabedoria, buscar a sabedoria dos céus, do alto, para chegar em casa e não sair, né, jogando um monte de coisa, as demandas do que falta, a sua correria, de repente, no trabalho. E por isso que até na mentoria eu costumo falar, né, que tem que ter um limite. É importante você desligar ali o teu celular em algum momento. Determina um horário para desligar, determina um horário para não ficar falando de trabalho em casa, né? Até para a tua família fluir, você ter seus filhos ter a sua atenção, seu marido também ter atenção, né? Então eu vejo também por esse lado de como essa mulher de provérbios pode ser relacionada à mulher de hoje em dia. Olha que legal. E a mulher faz a diferença dentro de casa. Eu vejo, a minha esposa, ela trabalha só com mulheres e ela sempre traz testemunho. Eu acabo atendendo os casais e dentro do tratamento eu vejo que o homem espera da mulher alguma atitude. Apesar de que o marido é o cabeça, é o responsável pelo casamento, mas a mulher, ela está junto, e a palavra submissão é com a mesma missão. E daí a gente pode trocar o mesmo propósito. Se o casamento não tem o mesmo propósito, os dois vão andar destoando, né? E daí Sim. a mulher dentro de casa, ela deixa de ser esposa para ser mulher e vem e gera os conflitos. O homem deixa de ser marido para ser homem e traz todos esses conflitos aí. Todo esse envolvimento, toda essa desconstrução, essa desestrutura que nós estamos vendo, ela favorece a ideação suicida. Eu vejo, nós tivemos casos, Marília, eu estou em Marília, né? É a capital do suicídio. Nós temos duas cidades, Marília e Ribeirão Preto. As duas, todos os meses, têm altos índices de suicídio, né? E nós tivemos recente aqui um super empresário, jovem, muito bem estável e cometeu um suicídio, né? E ninguém sabe Nossa. o motivo. Mas daí você vai ver todo o arcabouço, exatamente esse contexto. Agenda cheia, correria, dificuldade dentro de casa, dificuldade de relacionamento e problemas, situações que as pessoas não conseguem mais gerenciar sozinhas.
E por isso que a gente tem esses grupos aí de apoio, a, as terapias, a abertura para poder falar, né? Você também encontra pessoas desse tipo dentro da igreja que tem aquela vida toda cheia de uma estrutura ao redor, mas a fragilidade dela, ela não consegue demonstrar? Total, total. E é exatamente por isso, eu ouço muito a voz de Deus, né? Tudo aquilo que eu faço, até no meu trabalho, né? Tudo com discernimento espiritual. E Deus, e eu sempre pergunto, Senhor, qual é o lugar, o que, que eu preciso abrir, qual é a turma que eu preciso abrir? Deus sempre me fala, ele me falou de uma forma muito clara, né? O mundo está em caos, as pessoas estão em caos, as pessoas estão sobrecarregadas, assim, não sabem colocar limites, querem falar sim para tudo. Então, é exatamente por isso que eu criei essa jornada, né? De ajudar as pessoas a saírem desse caos. Por que você falou aí do casamento, né? Da família? É exatamente por isso, porque às vezes você tem um hiperfoco, né? Você foca num lugar só, você foca no trabalho, e aí é o trabalho, 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 trabalho. Daqui a pouco você está se separando porque você desfocou do seu casamento, você desfocou da tua vida ministerial, você só está cuidando de ganhar dinheiro, né? Só está cuidando de pagar conta. Daqui a pouco tua família está destruída. Então é exatamente por isso que veio a jornada, que é tirar a pessoa ali daquele caos e ajudar a pessoa a gerenciar aquilo que de fato importa. E sim, é possível ter equilíbrio pelo menos 3 áreas aí que são importantes, né? Então a gente vê muito na igreja. Eu e meu esposo, ele é psicólogo também, né? E ele também fez a faculdade de psicologia para aliar o propósito. A gente vê pessoas, ou a pessoa cuida muito do trabalho e só foca nisso. Quando aí você vai averiguar, faz um gabinete, você vê a família está à beira do abismo, à beira para se destruir, à beira da separação. Filhos completamente assim, sem limite. Aí quando você vê, você tenta intervir, né, com uma forma de atendimento pastoral, mas às vezes precisa de uma terapia, às vezes o pastor por si só consegue ali trazer uma direção espiritual, uma direção mais algo, né, que trabalha a mente, o coração, e a gente indica terapia. Também lá na nossa igreja tem um projeto social, né, que ajuda com terapia, com baixo custo. Então, assim a gente vai levando para ajudar as pessoas, né? Legal. Bom, Simone, nós estamos já finalizando aqui, mas eu queria que você falasse algumas coisas, né? Sabe que eu tive morando em Brasília no ano de 2000 até 2003, mais ou menos. Eu tive lá com o Robson Rodovalho, né? Fizemos a Marcha para Jesus junto, né? Que legal! Tive um palco com ele. Eu que era o responsável pelo palco no dia, e eu que chamava as pessoas, que entregava os microfones lá, e Que foi muito legal. gostoso estar com ele lá. Tive uma outra vez, nós estivemos juntos, eu não lembro onde que foi. A gente conversou um pouquinho lá, mas lógico que ele não vai lembrar de mim, né? Eu sou mais um no meio da multidão, né? Mas Que isso? é muito legal, tive com ele. E eu tenho uma prima que mora aí na região, ela chama Rosane Rocha. Ela deve ver Lá no agora. Rio de Janeiro? Não, você está no Rio de Janeiro? Eu sou do Rio. O Bispo Robson é de Brasília. Ué, mas eu achava, é por causa da editora New Naipe, a editora que fica em Jundiaí, né? É, a editora, é. E a minha prima mora ali perto de Jundiaí. Eu me liguei que você estava ali em Jundiaí, né? Certo. Por quê, Eu menina? acho que, sabe por que que eu acho que você achou? Ah, Eu não sei, a gente tem um grupo lá da editora, não é isso? E aí o Jonas, ele propôs de fazer o evento, eu não sei se de repente... então E aí foi. eu falei alguma coisa sobre o evento, mas o evento, que é a feira que vai ter em novembro, é aqui no Rio. Eu Ah, que dei a ideia para ele, vamos juntar todos os escritores, né? Vou colocar uma mesa lá, ele adorou a ideia. Mas aí nem todos os escritores então responderam, né? Aí, foi isso mesmo. Então, você mora isso. em Janeiro, qual que é o Eu bairro? sou do Rio.
Qual que é o bairro da sua igreja, se o pessoal quiser ir visitar? Gardenia Azul. É uma comunidade, né? É o bairro Gardenia Azul. É, Não sei se quem está aqui que conhece, mas não adianta falar próximo de quê, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, não é, conhece o é Rio, mas Gardênia fica na próximo Jacarepaguá, Freguesia, Anil, Pichincha, tudo perto, assim. para a gente aqui de fora, é tudo próximo ao Pão de Açúcar. Tudo próximo. Não, não, é distante. Eu tive no Rio faz 2 anos, nós tivemos umas férias, amei, amei. Eu já tinha ido outras vezes, mas essa última foi especial. Foi eu, Ai, que minha legal. cunhada, me diverti demais ali, maravilhosa a praia. Tivemos lá Copacabana, fui lá naquela escada vermelha lá, que eu esqueci o nome, eu esqueci o nome. Fomos, Lapa, Urca, não sei, por- escadaria. fomos lá no exército, lá na ponta da praia. Bom, fizemos todos os passeios lá, foi delicioso. O Que Rio legal, é que maravilhoso. legal. Né? E Mas, você falou do Bispo de Brasília, todo julho a gente tem as celebrações que é em São Paulo, aí junta todas as áreas em São Paulo, o Bispo Robson que está lá de frente, e em aham, novembro que tem a sacerdotal, que vai pastores, bispos, né? E aí a gente vai para Brasília. Então todo novembro também a gente vai para Brasília. na embaixada. A embaixada, isso, a sede. Ah, que legal. Olha, bom, passando aqui para o interior de São Paulo, eu estou a 1.000 quilômetros aí do Rio de Janeiro. Eu estou 500 quilômetros da capital, estou bem para o final aqui no interior mesmo, né? Mas, Ah, bacana. estando por aqui, por favor, vamos nos encontrar, né? Agora, Sim, São Paulo fica. Me fala qual é o bairro que você falou? não, eu estou no interior de São Paulo. Interior, tá. Lá em São Paulo a gente vai para o Ibirapuera. Aí, O evento é no Ibirapuera. nossa, em Ibirapuera eu tive muitas histórias. Tive lá com o Morre Cerulo, Benihim, nossa, um monte de Sim. gente lá, muita gente. Bom, Ai, que e bem. fale do livro, como que a gente faz para adquirir o seu livro? O livro tá na Amazon, né? Então tá na Amazon. Também tá na editora, se você colocar lá da New Night, né? Como o seu deve estar lá, ele distribui em algumas formas e pode falar comigo no direct. Dependendo se a pessoa estiver no Rio, a gente está nas igrejas, né? As igrejas aqui perto dessa área nossa terra, tá em algumas livrarias. E aí é isso, para adquirir, o livro é esse, né? Seu Ah, livro tá aí também, tá, né? mas eu vi ontem que você postou que vai sair uma segunda edição com capítulos a mais. É isso. O Jonas me pediu para incluir mais 2 capítulos. Eu acho que ele vai. Eu não entendi muito bem uma questão da distribuidora. E ele falou: esse é o momento. Se você quiser incluir mais 2 capítulos. E aí, um capítulo é sobre o dizer não. E o outro é exatamente sobre esse caos e administrar vida ministerial que eu falo na mentoria. Então, eu vou trabalhar ali. São 6 páginas somente sobre administração de caos para você ter equilíbrio na Legal, vida. legal. Ah, parabéns. Bom, foi um prazer estar com você aqui. Quer deixar algum recadinho final? Então, é exatamente isso, né? A gente precisa dar limites para nossa mente, dar limites para nossa agenda. Produtividade saudável não é o fazer mais, aquilo que eu iniciei a live falando, é você viver com equilíbrio entre fé, a sua família, o seu propósito. Então, se eu pudesse deixar uma chave é essa. Observe os sinais, trazendo ainda sobre a questão, né, do setembro amarelo. Observe os sinais, sentir alguma coisa diferente, tá com angústia, tá aí, né, com essas correrias que a gente acha que é normal, não é normal você viver numa correria. A correria pode te levar a uma estafa, e a estafa, sim, pode te levar a consequências maiores. Busque ajuda, busque fazer terapia. Terapia é vida. Busque conversar com as pessoas, não guarde para você. É isso. Tá ótimo. Deus abençoe.
você. Vamos ver se a gente marca mais algumas coisas juntos aí. Quem sabe a gente vai estar Vamos. aí. Sim, sim, eu faço eventos também presenciais, sempre chamo as pessoas. Eu acho que é uma benção a gente unir os propósitos. E para mim foi uma alegria, gratidão aí por você ter me chamado e vamos pensar em coisas em breve. Maravilha. Deus abençoe. Fica na bênção. Fica com Deus. Deus abençoe.